Com 17 anos, né? Ele tinha 17 anos. O Govinda Maharaj chegou na mata e o Sri Maharaj falou: esse vai ser meu sucessor. Nossa, que doido. Em 1964, o Sri Maharaj estava muito doente. Depois de alguma discussão, disse para o Govinda Maharaj: o que você fará depois do meu desaparecimento? Você deve queimar o meu corpo ao lado do Ganges. O Govinda Maharaj disse: não, não é possível fazer isso, Guru Maharaj. Você é um Siddha Mahapurusha. Porque, claro, sendo uma pessoa ordinária, se recomenda queimar o corpo, né? E jogar as cinzas no Ganges. Essa é a ideia. Mas ele falou: não, você é um Siddha Purusha, ou seja, uma pessoa que tem todas as perfeições místicas, um devoto. Se você não fizer isso, Sri Maharaj disse, né? Se você não fizer isso, eu escreverei minha última vontade em meu testamento. Então, em 1980, perguntei um dia: sua primeira decisão ainda é a mesma? Sri Maharaj disse: sim, esse é o meu desejo. Bhaktivinoda Thakur foi assim. Eu também quero ir assim. Bhaktivinoda Thakur foi também queimado. Por quê, mas o que aconteceu? Bhaktivinoda Thakur, como ele morava ele estava em Calcutá, e Prabhupada ele estava em Maia. Bom, em Yogapita, e quando o Bhaktivinoda Thakur ficou doente, depois ele abandonou o corpo. Assim. Quando abandonou o corpo, os filhos que estavam ali perto dele já resolveram queimar o corpo. Mas isso não se podia fazer isso. Mas acabou que é provável que o Siddhanta ficou muito bravo, muito irado. E tinha que fazer o Samadhi, né? Mas ele fez o Samadhi, né? Quem? É uma recordação, uma lembrança que a gente guarda. Então, quando um devoto puro abandona o corpo, aí você não queima o corpo. Queima o corpo dele, você enterra o corpo, né? E aí com sal, cobre tudo de sal e você... Ali tem muitas flores, né? Assim se faz uma adoração e tudo. Né? Bom, é toda uma cerimônia. E aí essas flores que foram usadas, né, para o corpo para enterrar esse corpo, elas podem ser levadas a outro local, e aí se faz um pushpa samadhi. Com essa flor você faz um samadhi pequenininho, aí você também adora, você lembra disso da mesma maneira. Vários pushpa samadhi, claro. Mesmo no Vishnu Bhasila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, tem vários assim. Então ele disse: "Não, bom, o Bhaktivinoda Thakur foi assim, eu também quero ir assim." Então, em 1986, quando o Guru Maharaj estava totalmente muito doente, o Guru Maharaj perguntou: Guru Maharaj, por favor, faça o seu pedido. O que eu devo fazer? Então, o Guru Maharaj sorriu e disse: faça como você preferir. Essa resposta, o Guru Maharaj esclareceu que seu corpo não pertencia a este mundo. E é assim que a gente pensa. De Sri Maharaj entrar no seu Nitya Lila, né? Ou seja, nos seus passatempos eternos, né? Govinda Maharaj disse que pensou em Om Vishnu Pada Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Shantidaran Maharaj pensou nele? Não, Govinda Maharaj pensou nele. Porque eles eram muito amigos, muito íntimos. Assim. Eles tinham uma relação assim, muito próxima. O Gurudeva respeitava muito ele, assim, como uma pessoa assim, muito elevada, né? Depois daquele incidente da canção, né? Que Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando está abandonando o corpo, para abandonar o corpo, pede para se cantar, né? Sri Rupa Manjari Pada, e aí pede a Sri Sara Maharaj, né? Interrompe o Gurudeva, etc. Porque ele achava que Sri Sara Maharaj tinha mais realização dessa canção que o Gurudeva. Algo assim. O Gurudeva ficou assim como muito... Inclusive uma vez, por exemplo, o Gurudeva, onde passou o Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quando ele foi no Vrindakunja, aí se conta, né, que ele chegou no Vrindakunja e ele viu o quadro dele, né, na altura de Sri Sara Maharaj. Então ele disse para o Vishnu Pada Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele falou assim: por que o meu quadro está
no mesmo altura, né? Ele tem que estar embaixo. Né? Eu não estou na altura do Sri Ramaraj, é como tinha assim. E claro, não deve devoto super elevado, mas ele sentia em Sri Ramaraj como assim, como que ele tinha algo a mais, assim, que ele podia dar algo que seus irmãos espirituais não podiam dar. Né? Que ele realmente, quando ele falava, do jeito que ele falava, todo mundo ficava muito espantado, até a própria Bhaktisiddhanta se espantava, né, com a pregação dele. Assim. Ele era de um alcance assim. Né? Quando o Om Vishnupada Bhaktiloka Pramodita Maharaj foi pedir a Guru Maharaj que fosse o presidente da Associação Mundial Vaishnava, quando ele foi nesse momento. E Gurudeva, como falou, não, Gurudeva falou, não, estou muito velho, não tenho capacidade para isso, é muito humilde. E já não consigo fazer mais nada. Né? E Gurudeva insistiu, né? O Bhaktiloka, onde não passa da Bhaktiloka Pramodita Maharaj, insistiu muito. Bom, aí Gurudeva disse que vou pensar, uma coisa assim. Ele falou, vou pensar. E aí depois ele concordou, e foi um dos argumentos que ele disse. Ele falou, Swami Maharaj Prabhupada pregou no mundo todo, né? Sri Maharaj pregou os mundos sutis, né? Então eu acho que eu posso aceitar isso, fazer alguma coisa tipo assim. Sri Maharaj tinha uma pregação assim muito fina, muito refinada, né? Porque ele tinha um conhecimento muito assim filosófico, não somente dos Shastras, né? Mas também de toda a filosofia ocidental. Era como uma vez ele deu um exemplo. O Maharaj conta assim numa aula, numa conversa, não sei. Ele deu um exemplo da caixa negra, né? Essa caixa preta que está no avião. Falou isso assim. Isso é um exemplo que ele deu, assim, como algo que, sei lá, relacionando uma coisa que você guarda dentro, né? Um segredo, uma coisa assim. E o Guru Maharaj ficou assim, como espantado, assim, como ele tinha um conhecimento assim, de tudo, assim, de todas as coisas. Assim, o conhecimento dele era muito extenso. Assim. Ele leu a maioria dos filósofos. Quando você estuda Sri Maharaj, você fala de Hegel, Berkeley, poetas americanos. Ele era muito erudito, não somente quando a gente lê na biografia dele, que ele, depois que o Prabhupada Bhaktisiddhanta partiu, ele foi... todos os irmãos espirituais começavam a procurar ele para que ele fosse o sucessor, ele não queria, né? Ele sempre tinha essa tendência a ficar atrás, né? E não queria aparecer. E aí Tripurari Maharaj até ele fala, né, de uma forma muito bela, né, que ele fala que Sri Maharaj ele tentou tanto ficar atrás, né, do palco, do cenário, que acabou que ele passou a ficar na frente, né, como você querendo ficar atrás e acaba entrando na frente, na cena. Né, algo assim. Mas Sri Maharaj, então ele conta, né, que o sadhana dele era esse, acordava muito cedo, como 2 horas da manhã, e ficava lendo. Oferecia um pouco de comida para Govardhana, na hora que tinha que oferecer, e ficava lendo o dia inteiro. E quando era 6 horas da tarde, aí que ele ia cantar as 64 voltas do dia. Quando a pessoa lê o dia inteiro, né, uma capacidade intelectual muito forte. Bom, então como eles tinham assim uma relação muito íntima, né? E por exemplo, todo Vyasa Puja de Sri Maharaj, o Gurudeva ia, dava um discurso, isso era muito íntimo, você sabe. Então, Govinda Maharaj fala, então ele pensou nisso, então porque ele já estava para abandonar o corpo. Então, Gurudeva de repente veio e disse, né? Vamos chupar o Bhakti Pramodita Maharaj. Eu acho que o Sri Maharaj quer ir agora. É por isso que eu vim. Porque foi assim, Govinda Maharaj estava pensando, né, em Om Vishnupada Bhakti Pramodita Maharaj. E Gurudeva, ao mesmo tempo, antes disso, aí ele se antecipou e ele veio, né? E falou, acho que o Sri Maharaj quer ir. Então, por isso, ele era a pessoa que ia fazer o samadhi dele. Né?
Falou para Sri Maharaj, fique por favor, Gurudev, fique, né? E Guru Maharaj, Sri Maharaj disse, por que você está tentando me manter? Devo agora fazer arranjos? Meu trabalho está concluído. Também estou sentindo a separação do nosso Guruvara. Eu quero ir. Né? Aí um dia o segundo devoto, né, se aproximou de Sri Maharaj e disse para ele, bom dia, Sri Maharaj, hoje é um dia muito nublado. O dia está muito nublado. Aí Sri Maharaj respondeu, né, sim, e você está deprimido porque você quer desfrutar. Porém, em Goloka, quando está nublado, se incrementa o amor porque Mãe Yashoda pensa que irá chover e Krishna poderá ficar molhado na floresta. Ela fica muito preocupada em fazer todos os arranjos para proteger o seu filho amado. Então é como isso, ou seja, o devoto estava no dança sagrado. Né? Então é essa a ideia. Quando você está no dança sagrado, brindava, né? Era em Mayapur. Né? Então você tem que pensar só em termos com essa consciência, tudo conectado com Krishna. Então Sri Maharaj ele tinha essa consciência, ele podia ver tudo conectado com Krishna. E aí nesse momento deu uma correção no devoto, dizendo que não é assim, você não veio aqui para desfrutar, né? Você não está no dança sagrado para desfrutar. Você está aqui realmente para se aprofundar, né? Essa é a ideia. Mas isso também dentro de uma forma geral, assim, né? De uma forma geral, assim, no sentido de... O banho no Ganges, o banho no Radhakunda, principalmente, ele falava, ele não é feito com esse corpo material. Ele falou assim, eu não posso colocar esse meu corpo, né, peludo, ele falava coisa assim, não lembro o que ele falava. No Radhakunda, né? Ele falava, o banho do Radhakunda não é isso, o banho do Radhakunda é simplesmente... com o bhajana. Então você senta, você canta, você começa a meditar em Radha Krishna, você começa a meditar em Radharani, então isso vai ser o banho. É bem diferente. E Prabhupada Bhaktisiddhanta também ele dizia, ele não gostava assim, de perder, imagina, ele não gostava nem de entrar nesses kundas, porque ele falava que nem no Jagannatha Puri ele gostava de tomar banho no mar de Jagannatha Puri, porque para ele era como uma perca de tempo, assim, de certo sentido. Porque é uma concepção assim, ultra consciente assim, de Krishna, assim, que a gente não deve imitar isso. Né? Claro, o Sri Maharaj Prabhupada tomava banho no Ganges, no Jamuna, e era devoto tudo também. Só que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele tinha uma linha assim, muito forte assim, para esses aspectos assim, da renúncia, né? Que era incomparável. Né? Prabhupada Bhaktisiddhanta ele pediu a Sri Maharaj que viesse pregar no Ocidente. Esse foi um desejo dele. Porque como o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele queria ficar 12 anos no Ocidente, mas como ele já estava programando partir antes, né? Então ele falou que queria mandar um dos seus discípulos pregar no Ocidente e falou para Sri Maharaj pregar. E Sri Maharaj não quis, assim, porque ele falou... Bom, primeiro ele deu o argumento que ele não tinha muita capacidade para fazer isso. Influência inglês, né? Também porque o inglês dele não era muito bom, mas isso não era um argumento. O Sri Maharaj tinha um inglês muito bom, até poético. E isso não convenceu a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Depois ele disse que ele não tinha muito temperamento, né? Talvez o temperamento dele não era muito assim de ficar como na frente, assim, muito na frente e não ia se relacionar muito bem, né, com os ocidentais. Mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta também não. Mas depois ele falou que queria ficar o resto desse tempo na companhia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, queria aproveitar isso. Aí Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, tá bom. Aí isso convenceu o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então ele mandou, né, Bom Maharaj, mandou
Bhakti Tirtha Goswami Maharaj no pregar. E Sri Maharaj não foi, mas às vezes também, porque Sri Maharaj ele não pregou assim, claro, ele pregou muito com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Nessa época ele foi em Kurukshetra, né? Abriu um templo em Kurukshetra, em Madras, né? Bom, ele viajou e pregou nessa época, alguns anos, né? Mas depois disso, que o Prabhupada Bhaktisiddhanta partiu, ele se retirou. E dizem que ele ficava assim como... Ele começou assim a sua pregação, bom, a sua mata, foi como... botou uma bandeira, né? E não tinha nada, era uma cabaninha, assim. Depois tinha um sofá, e ele ficava nesse sofá, né? Até hoje tem esse sofá. E ali desse sofá ele começou a pregar para as pessoas todas, assim, que vinham, né? Então, apesar que Sri Maharaj ele não foi assim para o mundo, né, pregar, o mundo veio a Sri Maharaj. Essa foi a diferença. E às vezes as pessoas têm um pouco dessa mania assim de comparar, não, porque por exemplo, Sri Maharaj Prabhupada como pregou muito, assim, mas como o Sri Maharaj Prabhupada escreveu muito, assim, traduziu e fez comentários de muitos livros. Sri Maharaj, por exemplo, ele não escreveu nenhum livro, é só um livro, ele escreveu assim, um livro de versos praticamente. Mas ele fez alguns poemas, assim. Na verdade ele não era, ele era como mais uma pessoa que dava significados profundos, né? De algumas obras assim, literárias. Então isso é uma coisa assim que requer até mais concentração, né? Então o Sri Maharaj ele ficou assim como muito recluso assim. Até Sri Maharaj Prabhupada disse, você tem, ele convidou a Sri Maharaj para pregar em Mayapur, né, onde está construindo, né, o templo da ISKCON. E ele falou, você vem, aí a gente constrói para você você vai ter um apartamento para você ficar e você só prega. Você só prega e inicia discípulos, eu somente vou administrar. Foi isso que ele falou. Mas aí Sri Maharaj falou, não, eu estou muito velhinho, né? Eu não tenho muito essa natureza. Mas falou, não, a Prabhupada falou, não, mas você não precisa fazer nada, você vai ter um elevador para você. E você não precisa fazer nada, só iniciar discípulos. Né? Mas Sri Maharaj falou, não. Aí ele falou, tá, depois eu vou pensar. Mas ele na verdade não queria isso. Desculpa, é que no início estava falando